Olá, que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Permita-me compartilhar um pouco da palavra de Deus e o que eu quero compartilhar. O título dessa meditação é Paz no meio da tempestade. No livro de Mateus, no capítulo 8, dos versículos 23 a 27, diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos queridos e amigos que me ouvem neste momento, a grande verdade é que nenhum de nós não temos nenhum controle sobre as tempestades da vida. Essa é a grande verdade. E nesse texto aqui que nós lemos, há algumas coisas interessantes e importantes que nós precisamos abordar. E a primeira coisa que é interessante e importante é que o fato de seguirmos a Jesus não irá nos isolar das tempestades. Nesse livro de Mateus 8, no versículo 23, então diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Os discípulos estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo. E isso não os livrou da tempestade que se abateu naquele mar. A grande verdade é que ninguém está livre das tempestades. E o Senhor Jesus já havia prevenido, dizendo: Nesse mundo tereis aflições. Por isso, quando as tempestades se levantam, não temos que ficar, na verdade, surpresos com alguma coisa que vem sobre nós. Mas isso pode acontecer mesmo naqueles que estão seguindo fielmente ao Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa importante e interessante é que as tempestades podem aparecer em nossa vida de repente. De repente. Olha o que diz o versículo 24. De repente. Aquela tempestade, ela veio de repente. Tudo estava indo muito bem, mas de repente se levantou a tempestade. E isso pode acontecer na nossa vida. Também tudo está indo muito bem e de repente se levanta uma tempestade. A terceira coisa interessante também é que a intensidade das tempestades, elas podem ser muito grandes, muito grandes. No versículo 24, então diz assim: De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Não foi apenas uma tempestade, mas uma violenta tempestade que se levantou sobre aquele mar. Em quarto lugar, o mais incrível é que aquilo que Jesus estava fazendo em meio àquela violenta tempestade. Mateus capítulo 8, versículo 24, lá na última parte do versículo, diz assim: Jesus, porém, dormia. No meio de uma tempestade violenta, Jesus estava dormindo. Como alguém pode dormir numa situação desta? Como alguém pode dormir no meio de numa tempestade violenta? A preocupação, ela tira o sono de qualquer um. E muitas vezes, diante das tempestades da vida que se levanta contra nós, a preocupação não nos deixa dormir. Ficamos com insônia baseado nas preocupações. A questão é que Jesus estava dormindo porque ele não estava preocupado.
Não havia nenhuma preocupação no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, também é uma coisa muito interessante, que os discípulos, no meio da tempestade, fizeram a coisa certa. O versículo 25 diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Seja em meio a qualquer tipo de tempestade, a melhor coisa a se fazer é clamar. E é clamar ao único que pode trazer a solução. Muitas vezes nós tentamos clamar para amigos, pessoas queridas, para o banco, para empréstimos ou para muitas coisas. Mas em primeiro lugar nós devemos clamar àquele que realmente pode resolver a situação. Se os discípulos ali tivessem clamado a outras pessoas, eles estavam longe de tudo. Eles estavam no meio daquela tempestade, mas longe de todo socorro, mas perto daquele que poderia trazer a solução, a bênção para a vida deles. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, bem a parte A do versículo, diz assim: clame a mim e eu responder-te-ei. Essa é uma promessa do nosso Deus Todo-Poderoso, de nós clamarmos e Ele nos responder. A sexta coisa importante para nós e que vemos nesse texto é que Jesus faz algo interessante e revelador diante do clamor daqueles discípulos. No versículo 26 diz assim: ele perguntou: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Sabe, meus irmãos queridos, aqui podemos ver uma coisa: quanto mais fé, menos medo. Quanto mais medo, menos fé. Ou seja, se o nosso coração está no Senhor, se o nosso coração está em Deus, se a nossa fé está em alta em Deus, então o medo vai estar lá embaixo. Mas quando o medo está em evidência, alguma coisa está errada com a nossa fé. Em meio a essa pandemia de coronavírus, tenho visto pessoas apavoradas, pessoas com medo, sabe, em pânico diante desta pandemia. Talvez você possa perguntar: pastor, você está dizendo que não devemos tomar nenhum cuidado diante desta pandemia? Claro que não, não estou dizendo isso. Devemos tomar os cuidados necessários, claro, sempre. O que eu estou dizendo é que clamar a Jesus é muito melhor e mais eficaz do que ficar apavorado e em pânico. Estar apavorado e em pânico não resolve o problema, mas clamar aquele que pode resolver todas as coisas, isso é o melhor a fazer. A sétima coisa importante aqui nesse texto é que, de fato, o que de fato Jesus fez no meio daquela violenta tempestade. O versículo 26, da parte B, ele diz assim: então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Jesus pode fazer qualquer coisa e não existe nada impossível para ele. No livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, ele diz assim: mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há ninguém nessa terra ou além dessa terra que tem poder igual a ele. Quando os discípulos foram até ele e clamaram, então ele resolveu o problema. A reação dos discípulos também foi interessante. Ela é interessante, a reação dos discípulos. No Mateus capítulo 8, versículo 27, diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe, meu irmão e minha irmã,
de fato você sabe quem é Jesus Cristo. Talvez você já ouviu falar, sabe, talvez você ouviu falar das religiões, mas de fato você sabe quem é Jesus Cristo. É o que os discípulos estavam perguntando: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é seu Filho do Deus Todo-Poderoso, que desceu dos céus e veio aqui esta terra para poder morrer naquela cruz e para poder nos dar vida e vida com abundância. Não se apavore, não entre em pânico diante das violentas tempestades da vida. Clame ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Creia, pois Ele está te ouvindo e tem todo o poder no céu e na terra. Permita-me fazer uma oração neste momento. Ó grandioso e eterno Deus, diante desta pandemia, Senhor Deus amado, muitos estão apavorados e estão em pânico, Senhor Deus amado, e quero suplicar a sua bênção, Senhor Deus amado, sobre estes, para que possam, Senhor Deus, estar com o seu coração voltado para Ti e a sua fé, Senhor Deus amado, colocada no Senhor, que pode fazer todas as coisas. Senhor, nosso Deus amado, abençoe estes meus irmãos que estão enfrentando outros tipos de tempestades. Talvez tempestades tão violentas, Senhor Deus amado, tenhas misericórdia. Abençoe, Senhor Deus amado, cada um dos meus irmãos que estão me assistindo neste momento. E que, Senhor Deus amado, a Tua palavra, esta sim possa ficar em nosso coração. E assim, Senhor Deus amado, possamos, Senhor Deus querido, chegar do outro lado. Senhor Deus amado, com o barco da nossa vida intacto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga que está me assistindo, se essa mensagem, se ela foi boa para você, se ela fortaleceu o seu coração, compartilhe essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. O que vamos ganhar com isso é que muitas outras as vidas vão saber quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Ele poderá fazer muita coisa na sua vida e poderá fazer muita coisa através da sua vida. Que Deus abençoe a todos grandemente. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus Cristo.